capítulo de Chainsaw Man saiu. E nossa, esse capítulo foi incrível. Ele fez com que a comunidade voltasse a engajar e ficar curiosa com os próximos capítulos de Chainsaw Man. Querendo ou não, alguns dos últimos capítulos lançados, muitos capítulos que foram lançados na parte 2, a comunidade não estava se animando muito, não tinha todo o fervor que a parte 1 tinha. O pessoal estava deixando acumular ou criar uma barriguinha perante a obra. O pessoal tava mais na mentalidade, vamos deixar acumular, vamos deixar finalizar esse arco aqui. Eu também tava com a mesma mentalidade. Confesso que eu li Chainsaw Man deixando acumular de 10 em 10 capítulos, nessa parte 2. Mas eu consegui pegar tudo de uma vez, retornar, chegar nos atuais, porque tava começando a ficar interessante. E quem diria, verdadeiramente valeu a pena. Fujimoto ele fica de putaria o mangá todo para no final me lançar um tapa na cara. Depois, outro tapa na cara. Esse capítulo foi genial. Além de mostrar a belíssima mãe da Asa, ele conseguiu fazer com que teorias antigas voltassem à tona, como a famosa teoria do Clube da Luta. Ele conseguiu fazer com que novas teorias nascessem sobre a figura que a Asa viu. Porque se você não entende o contexto, em Chainsaw Man existe a visão do subconsciente, que normalmente é protagonizada pelo Denji. Em determinado momento da parte 1, o Denji se encontra em um beco sujo, uma versão mais nova dele. Ele vai até uma porta, ele a abre e nessa porta a gente descobre um grande segredo do Denji, que é um grande plot twist que responde muita, mas muita coisa sobre o personagem. Basicamente, por que o Denji age de uma forma tão estranha com personagens masculinos, mas ele é tão mais de boa com figuras femininas. Por que o Denji ele aparentemente vive se culpando, que se você não lembra, no começo da obra o Denji viveu uma vida miserável, mas ele estava satisfeito com a vida miserável dele. O Denji, na parte 2, ele entende que ele está vivendo de uma forma miserável, ele entende que ele não se valoriza, mas ao invés de se valorizar, ele não se valoriza. O Denji ele se joga muito para baixo, ele não consegue ver valor em si mesmo, e a gente entende, o Denji não consegue formar laços porque segundo esse plot twist aqui, isso responde porque ele não consegue se ver como uma pessoa a ter uma família. Afinal, ele não parece ser um parente da Nayuta. Eles parecem sim que eles têm uma relação, mas está muito mais pro Denji cuidando e tutorando ela do que realmente ser algum tipo de conexão familiar. Pelo menos na minha visão. E aí a gente tem um finalzinho onde um local que pais e filhos em Chainsaw Man tendem a ter problemas, que é o caso do Denji e do pai dele, como é mostrado, nos é mostrado a mãe da Asa. A Asa perseguindo alguém, ela alcança essa pessoa e a gente vê que quem ela perseguia era a mãe dela. E aí muita teoria surgiu. Teoria de que, na verdade, a Asa ainda se culpava muito pela morte da mãe. Então, assim como, tipo assim, a Asa, ela se acha responsável pela morte da própria mãe, porque ela nunca conseguiu ter um perdão próprio. E isso provavelmente justificaria muitas ações da personagem. E aí lá, a personagem ela vai retornar, ela vai reviver esse trauma de ser responsável pela perda da mãe ao interagir com a visão da própria mãe. Outras pessoas tiveram a teoria mais interessante de que talvez a mãe da Asa não seja tão santa assim, porque existe um momento na parte 2 de Chainsaw Man onde a Yoru fala a frase que os filhos não passam dos pertences do pai, dos pais no caso, e a Asa olha para ela de uma forma muito assustada e ela remete isso, não, ela é um demônio. A partir dessa afirmação, se a Asa tinha algum tipo de pensamento bom com relação a Yoru, ela perde. E aí você vê que a pose, o jeito que ela tá, remete muito à pose que a mãe da Asa tá nesse finalzinho de capítulo. E a Asa olha para a mãe, muito provavelmente a Asa naquele momento tinha projetado na Yoru a figura da mãe. Possivelmente a Asa ela idealizava a mãe, mesmo que a mãe provavelmente fosse uma pessoa ruim, fosse uma pessoa, não uma pessoa 100% ruim, mas ela não deveria ter um bom relacionamento com a Asa. Só que a Asa não, ela ignorava as partes ruins e tentava vocação na parte boa da mãe. Yoru provavelmente lembrava que sua mãe não é tão bacana assim. Ela é Alice Lambert. Ou provavelmente a Yoru ela tenta subir, tipo assim, tem gente que teoriza também que a Asa não conseguiu salvar a mãe, isso é uma dor que ela carrega muito, e aí ela tenta projetar na Yoru a figura da mãe dela, e por isso que a Yoru assume tanto controle. Por isso que a Asa ela é tão passiva perante a Yoru, porque a Asa sente falta da mãe e ela tá tentando sempre impor a Yoru a visão da mãe. E agora, nesse flashback, ela vai entender que não, a Yoru não é a mãe dela e ela vai retomar o controle. E aí vai ser Chainsaw Man, Yoru e Denji, quer dizer, Chainsaw Man, Asa e Denji contra a Yoru, contra o demônio da guerra no fight com os três. A gente teoriza isso. Outras pessoas só teorizam que finalmente a gente vai descobrir mais sobre a Asa
E como o Fujimoto, ele flerta muito com pais abusivos, em Goodbye Ellie a gente tem o protagonista com a mãe abusiva dele, em Fire Punch a gente tem um momento aí de dois personagens que tem uma clara relação abusiva, mas eu não posso falar porque seria um grande spoiler. Em Chainsaw Man a gente tem a figura também de relação abusiva de mãe e filho com a Makima e o próprio Denji. E agora em Chainsaw Man talvez o Fujimoto volte a bater nessa teclinha que pais e filhos talvez não tenham uma boa relação. Pais e filhos não são assim tão amiguinhos. Às vezes vai ter uma problemática. Sua mãe, mesmo caso da mãe da raça, pode ser a mãe mais gostosa do mundo, mas você provavelmente não está sofrendo de um problema de Freud, você não está sofrendo de um complexo de querer comer a tua mãe. Talvez a tua mãe só seja um antagonista na sua vida mesmo. E a gente vai ver isso, também. A gente vai ver a mãe da Asa como um grande antagonista dela. E eu gosto muito dessa teoria. A gente já teve o aspecto freudiano de que minha mãe é muito gostosa, eu quero comer minha mãe, com o Denji Makima. Agora a gente vai ter minha mãe é meu pau no cu, com a Asa e a mãe dela. Isso vai ser interessante de ver, as duas vertentes do antagonismo patriarcal e matriarcal. E cara, o Fujimoto também conseguiu esses últimos capítulos, conseguiu de uma forma muito boazinha, né? Porque ele introduziu umas lutas fodas, depois ele parou, soltou uma puta página, fez a gente repensar no que cacetes a gente tá vendo, o que a gente tá lendo, o que isso significa, Fujimoto? Que porra é essa? Aí ao invés de responder, ele para. Aí ó, próximo capítulo, vamos ter resposta. Vamos ter resposta não, vamos ter uma luta muito foda. Aí eu vou te dar a resposta, mas não vou responder tudo. É o que ele faz, ele tá dando luta foda e umas respostinhas, luta foda e umas respostinhas. Espero que no próximo capítulo ele dê muita resposta e uma luta fodinha no final. Aí pra depois ele só focar em luta foda e concluir a história. Mas se quiser continuar nessa putaria também, eu acho que eu consigo aguentar mais tempos desse tipo de coisa. Esses ganchinhos no final estão sendo muito bons. Mas é isso, eu vi esse capítulo de Chainsaw Man, achei do caralho, me animei muito, fiz vídeo. E você, fã de Chainsaw Man que caiu nesse vídeo, tu gostou dele? Tu fez umas teorias muito malucas? Tu também achou... Nossa, eu não sei vocês, mas depois de ver a mãe da Asa, eu quero muito ver a padrasto de alguém que tem aquela mãe. Não sei se a Asa tá aceitando aí, mas tamo que tamo, né? Tamo competindo. É isso, se inscreva nesse canal, hype esse vídeo, mande seus comentários, elogie o meu projeto, diga que gosta da minha voz, porque eu tô muito carente. É isso, pessoal. Valeu. Tchau e um bom dia.